pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Letícia, de Literatura do Federal Online, e hoje eu estou aqui para nós resolvermos juntos as questões de literatura da prova da Campo Real, que foi realizada recentemente desse ano. E nós temos algumas questões para que você se prepare ainda, já que são os mesmos livros para o vestibular que está chegando aí da Federal do Paraná. Primeira coisa, quais são os textos que foram cobrados? A gente teve, incrivelmente, apenas 2 livros. 2 contos de Sagarana, de Guimarães Rosa, e 9 Noites, o romance contemporâneo do Bernardo Carvalho. Eu quero que, durante a resolução, você perceba como é que a Federal do Paraná está fazendo as questões de literatura a partir de textos literários, porque a gente já viu isso nas últimas provas. Então, eu espero que nas questões de domingo a gente tenha, de fato, textos literários dos livros, trechos, sendo cobrados e sendo analisados. Vamos lá então para a primeira questão. A gente tem, para responder às questões 43 e 44, considero certo a seguir retirado de traços biográficos de Lalino Salatiel ou A Volta do Marido Pródigo, de Guimarães Rosa. Vamos lembrar que esse conto aqui, ele vai contar a história a partir dessa releitura, intertextualidade com a parábola do filho pródigo do Lalino Salatiel, que é um malandro, e essa informação ela já nos ajuda a entender o que uma das questões está cobrando. E esse malandro, Lalino Salatiel, o Lalinho, né, Eulálio, o nome dele de fato, ele faz todo um jeitinho brasileiro, a gente pode considerar aqui da malandragem, e ele acaba vendendo sua esposa Maria Rita para o espanhol Ramiro em troca de dinheiro para que ele vá para a cidade grande curtir a vida com essa farra, e ele acaba voltando e se relacionando com a política. Então a gente percebe que não só como malandro, mas como político, ele consegue se embrenhar nessa cidade em que ele vive, em que ele mora. A gente tem um trechinho que é logo no começo, que mostra como é que ele lida na pedreira com o trabalho. Vamos ver lá então o que é que eles fizeram recorte. Lalino se afasta com o andar pachola, esboçando os meios passos de corta-jaca, e seu Valdemar o acompanha com um olhar complacente. Mulatinho levado. Entendo-o assim por ser divertido, e não é de adulador, mas sei que não é covarde, agrada a gente porque é alegre e quer ver todo mundo alegre, perto de si. Isso que remoça, isso é reger o viver. É o que eu acho, só que tem que às vezes os outros podem aproveitar mal o exemplo. Concordo, já pensei também. Vou arranjar para ele um serviço à parte, no armazém ou no escritório. E é o que convém logo, veja só, Lalino que empunha picareta, comandando o retorno à lida e tirando para que os outros o acompanhem, desafinadíssimo um coco. Eu vou ralando o coco, ralando até aqui, eu vou ralando o coco morena, o coco do ouricuri. E aí, com a partida do seu Valdemar, a cena se encerra completa, ao modo de um final de primeiro ato. Então, o que nós temos aqui? A gente consegue perceber que o narrador é em terceira pessoa. Lembre-se que apenas 2 contos de Sagarana são em primeira, São Marcos e Minha Gente, só. Os demais são em terceira, como esse aqui. O narrador, ele faz algumas avaliações dos personagens, e eu destaquei esses adjetivos porque eles vão nos ajudar a responder a primeira questão já, beleza? A gente tem narrador em terceira pessoa, tem o comentário dos personagens, e tem essa avaliação do Lalino Salatiel como alguém que não quer trabalhar muito, que pode ser um mau exemplo para os outros trabalhadores. Por isso que é interessante que ele saia desse trabalho e vá para outro. E é interessante também ver que antes de começar a cantar, a gente tem essa informação para que os outros o acompanhem, que a gente retoma a questão do exemplo. E por fim, depois da sua cantoria, olha o que o narrador fala. A cena se encerra completa, ao modo de um final de primeiro ato. Há uma metáfora, uma aproximação do acontecimento da vida real com o teatro. Por quê? Porque o Lalino, como esse malandro, ele sempre dá um jeitinho e ele age como se estivesse encenando. O que mostra
que ele não é uma pessoa verdadeira, mas que ele é dissimulado, beleza? Então, a gente tem todas essas informações para a primeira questão, que diz o seguinte, olha lá, ó. A narrativa está centrada em um narrador que busca construir um relato. E daí temos as alternativas. Qual que é o foco dessa questão? A voz narrativa. A gente já sabe que é em terceira pessoa. Vamos analisar uma por uma, vendo o que está correto e o que está incorreto. Letra A. Em terceira pessoa, por enquanto está correta, no qual prevalece a consciência de um vasto conhecimento sobre os acontecimentos envolvendo Lalino e os demais personagens, o que permite ao narrador selecionar e organizar as informações para contar a história. Eu quero chamar atenção para a seleção e organização das informações do narrador, porque eu destaquei no trecho, vamos voltar ali, os adjetivos, andar pachola, mulher complacente, essa questão da cena se encerra, como se fosse um primeiro ato. O narrador, ele tem acesso a esse conhecimento completo, porque ele é onisciente. Então, essa informação está correta. Por enquanto, deixamos a letra A. Vamos para as demais. Letra B. Então, o narrador busca construir um relato no qual prevalece, como nos textos dramáticos, o diálogo das personagens em detrimento do ato de contar, o que faz com que a presença do narrador esteja limitada, como se fossem rubricas, a breves observações pontuais e objetivas. Essa alternativa está inadequada por algumas questões. Primeiro, essa comparação com as rubricas dos textos dramáticos está inadequada, porque há uma comparação da vida e do comportamento do Lalino em relação ao teatro, e não à estrutura textual. E mais, o narrador não é limitado. Ele tem acesso, ele inclusive julga, ele faz comentários sobre os comportamentos dos personagens. Então não, a gente não tem só rubricas e não temos breves observações objetivas e pontuais. Os adjetivos provam que esse narrador está qualificando e caracterizando o Lalino. Então tá errada a letra B. Letra C. Então é um relato no qual o ponto de vista é de Lalino Salatiel. Já podemos cortar essa porque temos terceira pessoa como narrador. Continuando para corrigir o resto das informações. O protagonista da história, o que faz com que a narrativa, por meio do discurso indireto livre, que não aparece aqui, apresente os acontecimentos a partir das percepções do marido pródigo. Super inadequada. Nem vamos perder muito tempo nessa alternativa aqui. Letra D. É um relato impessoal na terceira pessoa. De novo, terceira pessoa, a gente podia até pensar esse impessoal pela presença dos adjetivos, no qual os comentários e avaliações ficam restritas não à sua voz, ou seja, a voz do narrador, mas a das personagens, o que faz com que esse narrador tenha como tarefa fornecer informações essenciais para o andamento do enredo. Novamente voltamos ao trecho e percebemos que a gente tem adjetivos e que essa comparação, a aproximação da cena com o comportamento e com a vida enquanto teatro, ela é feita pelo narrador. Então, não, a gente não tem só as informações essenciais. A gente vai ter também uma avaliação desses acontecimentos. Errado. Letra E. Um relato no qual o ponto de vista privilegiado é o dos patrões, o que faz com que a narrativa selecione e se limite aos acontecimentos e às percepções deles em relação a Lalino Salatiel, o marido pródigo. Essa alternativa aqui, ela está inadequada porque o narrador, ele está em terceira pessoa. O que a gente vê é o recorte ali do seu Valdemar falando sobre ele. É fato que depois a gente vai ter o Major Anacleto falando sobre o Lalino Salatiel, toda essa relação da política e dessa comparação entre os seus trabalhos na pedreira e o que ele poderia contribuir para a política, mas não é um ponto de vista privilegiado dos patrões, é do narrador, certo? E a gente não tem só a opinião deles, do seu Valdemar, a gente também tem um narrador fazendo essa avaliação, e são perspectivas diferentes. Portanto, a resposta correta é a letra A de Amora, certo? E ela é bem direta, tá falando terceira pessoa, tá falando nessa onisciência pela consciência do conhecimento do personagem, certo? E também
a seleção e a organização das informações, inclusive com esse olhar cheio de avaliações. Essa questão aqui, ela é muito boa, porque a gente tem um trecho literário e a partir desse trecho a gente tem elementos que permitem defender ou anular as alternativas. Vamos então para a próxima. Na narrativa, o personagem Lalino Salatiel é caracterizado como um rapaz. Então, se na primeira questão a gente estava falando sobre o narrador, aqui a gente fala sobre o personagem. O que a gente tem? Vamos lá, então. A. Trabalhador, que não só serve de exemplo aos demais personagens, como os organiza enquanto grupo de trabalhadores rurais para o serviço na roça e para os eventuais enfrentamentos com os patrões. Só colocaria essa alternativa quem não faz a mínima ideia do que é a narrativa do Lalino Salatiel, porque ele não tem nada de trabalhador. Inclusive, ele não serve de exemplo. Ele é um mau exemplo, certo? Ele é inadequado. Ele pode fazer com que os trabalhadores deixem de trabalhar. E ele não está organizando politicamente contra os patrões, os trabalhadores. Então, tá inadequado. Se tem uma coisa que o Lalino não é trabalhador no começo da narrativa. Inclusive, ele chega atrasado, ele fala que estava indisposto, que estava doente. Tudo ele arruma uma desculpa. Letra B. Malandro é o recorte da descrição, né, da análise do Eulália. Ele é malandro que, por não ser muito afeito ao trabalho sistemático, precisa fazer uso de suas habilidades pessoais para que os camaradas do serviço trabalhem por ele e para que os patrões sejam benevolentes com suas esquivas ao trabalho. Essa alternativa definiu completamente o que é Eulália Salatiel como personagem. Inclusive, já está aqui a resposta. Vou deixar. É a letra B de banana. Vamos analisar por que as demais estão inadequadas aqui, então. C. Dedicado aos patrões, não tem nada de dedicado. Inclusive, a gente tem ali um trabalhador na letra A, dedicado na letra C, não faz sentido, né? Cujos interesses defende ao colocar ordem entre seus companheiros de serviço na pedreira, a ponto de conseguir, por sua dedicação, um posto mais elevado e melhores condições de vida. Galera, qual é? Não tem nada de dedicação, nada de ordem, ele quer colocar a desordem dentro da pedreira, certo? E ele faz todo mundo de capaz, porque os outros vão trabalhar para ele. Letra D. É um rapaz ligado à cultura, em especial à música popular, e que não consegue se adaptar ao trabalho manual, mas, por suas qualidades de artista, conquista a simpatia dos patrões e um posto mais elevado na hierarquia entre os trabalhadores. Então, a gente não tem ele ligado à cultura, a gente tem toda essa questão de ele estar sempre agindo como se estivesse atuando. Então, a gente tem o teatro como mote para a gente analisar a estrutura do conto e o comportamento do personagem, certo? Ele não se caracteriza, não se mostra como um artista, e ele não consegue um posto mais elevado entre os trabalhadores da pedreira. O que a gente vê quando ele volta para a cidade onde ele morava, depois de ir para a cidade grande e simplesmente destruir o dinheiro com a farra, ele se relaciona com a política. Só que a gente não pode falar que é um posto mais elevado nessa hierarquia dentro da pedreira, certo? Ele vai ser o responsável pela compra de votos. E a letra E é um rapaz lutador que busca melhores condições de vida para si e para a família, a ponto de conquistar, fora da cidade natal, um posto de trabalho rentoso, por conta de suas qualidades artísticas e suas habilidades pessoais ligadas ao trabalho na construção de estradas. Gente, ele não quer buscar condições melhores para a sua família, ele chega a vender a sua esposa para o Ramiro, porque o que ele fez é vender, porque ele troca a Maria Rita pelo dinheiro do Ramiro para que ele vá para a cidade grande, certo? Então essa é uma questão muito boa, porque ela analisa o personagem principal, o protagonista. Ela não chega a ser extremamente específica, isso é fácil, certo? Vamos então para a terceira questão da prova. A gente tem 2 trechos e o enunciado diz: leia os excertos retirados respectivamente de São Marcos, de Guimarães Rosa, que é o conto em primeira pessoa, que a gente tem o racismo religioso, a gente tem o voodoo e tem aquele embate entre a cultura primitiva, que seria, né, o quem será aquela competição de bambus, e
a cultura erudita do narrador escrevendo com seu lápis seus poemas. E de Nove Noites, de Bernardo Carvalho, que é o romance contemporâneo em que a gente tem essa metaficção historiográfica, certo? Primeiro excerto, do Guimarães. Ele diz o seguinte: perceba que quando a gente tem excertos, a gente precisa ver a caracterização, a escolha de palavras e o que a questão está querendo fazer com esse trecho. Por quê? Porque a interpretação ela é muito importante junto com todos os dados que a gente sabe do texto. Então, olha lá. E eu levava boa matalotagem na capanga e também o binóculo. Somente o trambolho da espingarda pesava e empalhava, mas cumpria com a lista, porque eu não podia deixar o povo saber que eu entrava no mato. E lá passava o dia inteiro, só para ver uma mudinha de cambuí medrar da terra de dentro de um buraco no tronco de um camboatá, para assistir à carga frontal das formigas cabaças contra a pelugem farpada e eletrificada de uma tatarana lança-chamas, para namorar o namoro dos guaches, pousados nos ramos compridos da aroeira, para saber ao certo se o meu xará, João de Barro, fecharia mesmo a solaria, guardando o descanso domingueiro, para apostar sozinho no concurso de salto à vara entre os gafanhotos verdes e os gafanhões cinzentos, para estudar o treino de concentração do jaburu acromegálico e para rir-me, a glória das aranhas d'água que vão correndo, pernilongando sobre a casca de água do poço, pensando que aquilo é mesmo o chão para se andar em cima. Nós temos então esse narrador em primeira pessoa, que ele se mostra erudito, ele diz não acreditar em feiticeiros, e a gente tem inclusive esse trechinho para mostrar uma ambiguidade desse narrador, porque ele mostra o seu nome como Isé, José, mas ele também em um momento fala que o nome dele também é João, e olha o xará dele, que a gente tem essa mensagem subliminar que é o João Guimarães Rosa enquanto narrador. Então a gente tem uma relação entre o narrador e o autor, mas a gente não pode afirmar que de fato é o Guimarães Rosa, porque o autor é uma instância literária e o escritor é a figura, é a pessoa, né? O narrador aqui é o Isé. E o Isé está falando que ele entrava na natureza para ver essa natureza. A gente tem altas páginas nesse conto simplesmente descrevendo essa natureza. E eu quero chamar atenção para alguns elementos. Ó, só para ver a mudinha medrar na terra de dentro. Então ele está observando para namorar o namoro dos guaxês, ou seja, para apreciar, tem um caráter romântico nessa observação da natureza, né? E para rir-me. Então ele está entrando, a gente tem uma relação inclusive com o bosque de bambus, né? De ir para a natureza, de ouvir e de ver e de acabar adormecendo, de que a natureza está ali para ser observada. O segundo trecho do Nove Noites, nós temos aqui o narrador, porque a gente tem dois narradores, né? Lembra lá, o Manuel Perna, que é ficcional, afinal foi inventado pelo outro narrador. Como a gente tem um trecho em que o narrador jornalista, o narrador investigador, ele admite que criou o Manuel Perna. Esse Manuel Perna, ele viveu 9 noites com Buel Quain, que foi um antropólogo que se suicidou-se. E a gente tem o Manuel Perna escrevendo para o fotógrafo, certo? Isso é uma informação bem importante, inclusive, para essa prova. E o outro narrador, que é o narrador investigador que está pesquisando, investigando para tentar entender os motivos da morte do Buel Quain. Aqui a gente tem, inclusive, uma dica. Alguns trechos, nem todos os capítulos, quando começa com "ninguém nunca me perguntou", a gente tem o narrador investigador. Então a gente tem aqui esse homem escrevendo o seguinte: "Ninguém nunca me perguntou, e por isso nunca precisei responder que a representação do inferno, tal como a imagino, também fica ou ficava no Xingu da minha infância. É uma casa pré-fabricada, de madeira pintada de verde vômito, suspensa sobre as palafitas para a proteção dos moradores contra os eventuais animais e ataques noturnos, de que seriam presa fácil no resto do chão. É uma casa solitária, no meio do nada, erguida numa área desmatada e plana da floresta, cercada de capim, colonião e de morte. Tudo que não é verde é cinzento, ou então é terra e lama. Há uma estrada de terra que chega até a escada à entrada da casa,
mas que dali não parece levar a nenhum lugar conhecido. A maneira mais fácil de chegar é de avião, que não deve ser grande, no máximo um bimotor, para poder pousar na pista de terra aberta ao lado de casa. Do alto, quando nos aproximamos em voo rasante, é só o que vemos, a casa solitária, com a pista de pouso ao lado, numa grande clareira de capim alto, cercada por todos os lados de uma floresta a perder de vista. Nós temos, então, ele recuperando memória da infância quando ele viajava para a área do Xingu com seu pai. Inclusive, esse é um mote bem importante da narrativa. Os traumas em relação ao pai, ao seu relacionamento com o pai, que fazem com que ele repense a sua vida, a sua infância e a sua memória ao estar investigando a morte do Beloquain. Chega um momento que a morte do Beloquain é secundária. O que é mais importante, afinal, não temos a resolução dos motivos que levaram o Beloquain a suicidar-se, que a sua própria vida, a sua própria memória tomam um primeiro plano. E aqui a gente tem ele negando essa natureza. A natureza é negativa. Ela recupera o inferno. Ele fala, olha a descrição, é verde vômito, é uma casa solitária, já mostra uma questão de ser perdida, olha lá, ó, é no meio do nada, área desmatada, que tá cheia de morte, tem um cinza que remete nessa ausência de vida. Então, para ele, o Xingu, a natureza ali, representa o inferno. Vamos agora, então, para a questão que ela é de literatura comparada, tá aproximando, né, os dois textos. Então, ó, é correto afirmar que o narrador encara a natureza. Então, olha aqui que a gente tem uma questão temática. Dois trechos que tratam da natureza e as alternativas que comparam. Vamos lá, então. No excerto 1 de São Marcos, a natureza aparece como um espaço de acolhimento e de fonte de recursos. E no texto 2, como um espaço a ser conquistado e habitado pelo homem branco. Está correta ou incorreta? Considerando que o narrador, o Izé, diz namorar, o namoro dos guaxês, ele rir-se, a gente pode pensar um espaço de acolhimento. A gente não pode falar enquanto fonte de recursos, porque não está naquele trecho, certo? A partir do trecho que tem um olhar conquistador e explorador. No texto 2, não é um espaço a ser conquistado. Por quê? Porque é um espaço cinzento de morte, um espaço de inferno. E também a questão do homem branco, uma casa solitária é só aquela casa solitária. E ele diz em outros trechos ao entorno desse ali que a gente tem na prova, que ele, ao chegar lá, foi recebido por crianças indígenas, por pessoas indígenas. Então, o homem branco, ele não é central ali. Inclusive, a gente não tem o homem branco, a não ser a questão do avião, né, como evidente no trecho. Então, não podemos afirmar isso aqui. Pelos recursos que não estão evidentes, pela questão da conquista, porque já está conquistado, mas não é um elemento que mostre como positivo que aquela região tenha que ser conquistada. Inclusive, para você ter noção, tem outro trecho que se fala, ao mostrar a pauperização dos indígenas, que os indígenas foram para o Xingu porque ninguém queria estar no Xingu. Eles foram empurrados desde a época da colonização até aquela região inóspita. Letra B. No excerto 1, como espaço pouco acolhedor e muito ameaçador. Gente, namorar o namoro dos guaxês. Rir-se, né? A sua integridade física. Errado. E no excerto 2, como espaço marcado pela exuberância das forças naturais. É o inferno e é um espaço cheio de morte e cinzento. Errado. Erradíssimo. C. No excerto 1, como espaço para observação atenta aos detalhes das plantas e aos movimentos dos animais. E no excerto 2, como lugar desolador e ameaçador. Certo? Por quê? A gente tem o Izé observando atentamente, vendo nascer a mudinha, vendo o João de Barro abandonar a sua construção, porque a construção já foi terminada, vendo com muito detalhe, né, a competição ali dos gafanhotos. E ao utilizar a palavra inferno, cinzento, morte, um lugar desolador. Inclusive, o fato de a casa não ser ao rés do chão, ou seja, não ser encostada no chão, mas com palafitas, para que não tenha essa ameaça de ser atacado por algum bicho. Então, nós temos essa como correta, beleza? Então, a resposta é C,
de cachorro. Vamos ver por que as demais estão erradas. Letra D. No excerto 1, como espaço de contemplação prazerosa da natureza, está correto, né? O namoro dos guaxês, o rir-se. E no excerto 2, apesar do medo infantil, um espaço de celebração das forças naturais, inadequado. Letra E, no excerto 1, como espaço de ameaças naturais ao homem, não tem ameaças naturais, é um espaço de observação e de beleza. E no excerto 2, como um espaço em processo de degradação pela ação humana. A gente tem essa degradação, de fato, mas não só pela questão humana, também pelo rechaço da terra, da lama, do ambiente como um todo pelo narrador. É uma questão muito boa, como eu falei, de literatura comparada, e a gente, se fosse avaliá-la como fácil, mediana e difícil, poderíamos colocar como mediana, porque demanda bastante interpretação de texto, mas que, nesse contexto aqui, não precisa ir além dos textos que foram colocados, certo? E agora, vamos para os 2 trechos que vão remeter às 2 últimas questões. Para responder às questões 46 e 47, considere os 2 excertos a seguir retirados do romance 9 Noites, de Bernardo Carvalho. Excerto 1. Desde então eu o esperei, seja você quem for. Sabia que viria em busca do que era seu. A carta que ele lhe escrevera antes de se matar, e que por segurança, me desculpe, guardei comigo, desconfiado, já que não podia compreender o que ali estava escrito, embora suspeitasse, nem correr o risco de pedir ao professor Pessoa que me traduzisse aquelas linhas. Foi a única que não remeti ao Rio de Janeiro. Esse primeiro excerto é do Manuel Perna, que é um personagem fictício. Ele está escrevendo a carta para o fotógrafo, que no final do romance a gente vai descobrir que era pai do filho, que está lá em Nova York, daquele homem de Nova York, e que talvez o narrador investigador diga que talvez fosse filho, na verdade, do Buerquai. A gente não tem a informação exata, a gente não consegue afirmar com convicção, porque pode ser simplesmente uma projeção do narrador investigador no rosto daquele personagem no final de Nova York, certo? E ele está falando aqui sobre uma carta que o Belcoin escreveu e que ele não remeteu ao Rio de Janeiro, por vários motivos, principalmente pela essa questão pessoal. E ele diz que não conseguia compreender porque estava escrito em inglês. Excerto 2. Ninguém nunca me perguntou, como eu já disse, isso mostra que é um narrador investigador, né? Por isso também nunca precisei responder. Não posso dizer que nunca tivesse ouvido falar nele, mas a verdade é que não fazia a menor ideia de quem ele era até ler o nome de Buerquain pela primeira vez num artigo de jornal, na manhã de 12 de maio de 2001, um sábado, quase 62 anos depois de sua morte, às vésperas da Segunda Guerra. O narrador investigador está falando, né, que ele não pode dizer que não houvesse notícia do Belcoin, mas que ele teve esse eureka, esse reconhecimento com a matéria publicada no jornal em 2001 sobre o Belcoin. Vamos ver o que a questão está perguntando. No plano da fabulação, Manuel Perna esconde uma das cartas, pois. Então, essa questão é em relação ao primeiro trecho. Vamos lá, então. Letra A. Desejava omitir a participação dos índios na morte do antropólogo norte-americano Buerquain. Certa ou errada? Errada. Por quê? Olha a forma como essa alternativa foi escrita. A participação dos índios na morte. Os índios não participaram da morte, eles testemunharam. Foram 2 índios que viram. E o Buerquain deixou bem claro nas suas cartas que os indígenas não foram responsáveis pela sua morte. Então essa aqui está errada, porque a palavra participação ela está responsabilizando os indígenas. E não, ele não está omitindo, ele não está escondendo uma informação sobre os indígenas. Letra B. Pois temia, por não saber inglês, que um antropólogo em estado de surto acusasse os índios como culpados de sua morte repentina. Novamente, o Buerquain deixa muito explícito que os indígenas não tiveram participação em relação à sua morte.
Então isso aqui está errado. A gente não tem um antropólogo acusando, porque ele inocenta de cara os indígenas. Letra C. Pretendia ocultar das autoridades do Estado Novo os resultados da pesquisa de Boelquaim sobre a prática do incesto entre os índios Craô. A gente não tem nada da pesquisa voltada para incesto dos índios Craô aqui. Não é foco, não é resultado da pesquisa. Ele ficou poucos meses, inclusive, entre os indígenas, porque havia chegado naquele ano no Tocantins. Letra D. Pois buscava esconder as relações pessoais de Boelquaim com o destinatário da carta, um fotógrafo de identidade desconhecida. Essa é a resposta adequada, porque a gente percebe que é o interlocutor, certo, do Boelquaim. E a letra E tinha por objetivo não tornar pública a traição do cunhado com a futura esposa de Boelquaim. Boelquaim não se casou, não se consegue nem ao menos se dizer se tinha uma mulher dentro da história, se tinha um motivo amoroso sobre a sua tentativa e a realização de fato do suicídio, certo? Então essa é uma questão que trabalha a partir do trecho com outros dados do romance. Então, não é uma questão fácil, certo? E a resposta era a letra D de dedo. E agora nós vamos para a última questão, que trata especificamente do excerto 2, quando o narrador, investigador do presente, né, que está investigando a morte, os motivos do suicídio do Boelquaim, está falando sobre o primeiro contato dele com o nome de fato no jornal. Então, olha lá, no excerto 2, o narrador afirma que não tinha conhecimento algum da existência de Boelquaim antes do artigo publicado, em 2001, o que se comprova com o desenrolar dos acontecimentos. O encontro com a antropóloga que escreveu o artigo, ponto de partida de toda a pesquisa do narrador. Correta ou incorreta? Incorreta. Ele não tinha conhecimento algum. Ele diz, eu não posso afirmar que nunca tinha ouvido falar. E mais, não se comprova aqui com essa informação aqui. Por quê? Aí a gente descobre que ele já havia escutado falar o Boelquaim, porque quando ele estava no hospital com seu pai, com aquela doença super rara do seu pai, o outro senhor, que era estadunidense, estava olhando para ele, que estava no quarto com o pai dele, e falava assim, Boelquaim, olhando para o narrador. Então esse foi o primeiro contato que ele teve com o nome do antropólogo. Então, não. A gente não pode falar que só o artigo foi o contato que ele teve com o antropólogo. B. O narrador afirma que talvez eu tivesse ouvido falar de Boelquaim antes do artigo. A gente está até aqui correto. O que se comprova com a narração memorialística de sua convivência durante a infância com os índios Craô, que habitavam a região do Xingu, muito próximo da fazenda do pai do narrador. Não está correto. Por quê? O contato dele com os indígenas na infância, primeiro, que a gente não consegue de cara dizer que são os índios Craô, certo? E que a gente não pode falar que ele teve contato com o Boelquaim por causa dessa infância. O que a gente consegue falar é que, ao acessar a vida do Boelquaim, a pesquisa do Boelquaim, ele volta para sua infância e reavalia os acontecimentos da sua infância. Então a gente não comprova que ele já havia escutado falar do Boelquaim na infância. Errado. Letra C. Já conhecia Boelquaim, embora só se lembrasse disso depois de ler o artigo publicado em 2001, o que se comprova com a narração de sua expedição à aldeia Craô, anos antes de ler o referido artigo, entrar em contato com a autora antropóloga. Errado. Por quê? Primeiro, ele já conhecia Boelquaim, mas não enquanto Boelquaim, só como nome. E ele não fez uma expedição à aldeia Craô antes de ler o artigo. Ele teve contato com os indígenas na infância. E ele fez uma expedição depois de ler o artigo na tentativa de encontrar respostas para o suicídio de Boelquaim. Letra D. Não conhecia Boelquaim, mas como nunca ninguém perguntou, ele inventou que o conhecia após a leitura do artigo.
o que se comprova com o desenrolar da obra. O narrador investigador se apresenta a todos como um estudioso da vida e obra do antropólogo americano. Errado, porque ele não inventa que o conhece. Inclusive o romance, a sua parte, a sua narração deixa bem claro que ele lembra de ter ouvido o nome no hospital, de modo que ele não inventa ter conhecido antes. Ele de fato conhece antes pelo nome. De modo que a resposta é a letra E de elefante. Olha lá. O narrador afirma que não sabia quem era Bourquin, mas talvez eu tivesse ouvido falar do antropólogo antes de ler o artigo, o que se comprova com o desenrolar da ação. A leitura do artigo faz lembrar das palavras pouco inteligíveis do companheiro de quarto de hospital de seu pai. Ou seja, essa questão aqui, ela pega o trecho, que foi o primeiro contato oficial, e retoma outro trecho, que é o hospital e esse fotógrafo, certo? Inclusive que vai ser o pai do homem lá de Nova York do final do romance, que talvez, a gente nunca vai conseguir afirmar, seja filho do Bourquin, certo? Então essa é uma questão de mediano difícil, porque você precisa ter contato com o texto de fato, beleza? Eu espero que você tenha compreendido e acertado todas essas questões de literatura, porque já te dá uma segurança para ir fazer a prova no domingo, certo? Então, faça aí os seus últimos estudos, recupere as informações dos romances e tenha em mente que o Núcleo de Concurso da Federal tem amado pegar trechos e não só analisar especificamente esse trecho, mas expandi-lo com informações dos textos, beleza? Muito obrigada pela atenção, boa prova e até a próxima. Tchau, tchau!